Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu fui à igreja por muitos anos, eu nunca entendi o poder das minhas palavras. Não as compreendia, portanto, eu só dizia o que eu queria a qualquer hora que eu quisesse. Eu estava constantemente entristecendo o Espírito Santo e abrindo portas para o inimigo na minha vida e nem sequer sabia disso. Na Bíblia, o Espírito Santo é por vezes simbolizado por uma pomba. Agora, por uma pomba, por que não pomba uma águia ou, sabe, algo assim? Por pomba? Bem, porque a pomba é um pássaro muito gentil. Não é apenas bonito, mas muito gentil, sabe? E o Espírito Santo é muito gentil. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele é simbolizado na Bíblia pelo óleo, pelo vento e pela pomba. Se olharmos em Mateus 3,16, por um segundo, nós veremos que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus no seu batismo. E então, quando Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e ele, João, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E isso é encontrado nos 4 evangelhos, isso é encontrado em 3 locais. E também diz que, em outros textos, que ele tinha o Espírito Santo sem medida. E o Espírito veio e permaneceu. Bem, eu amo o fato de que ele tinha o Espírito sem medida, e eu sei que todos nós temos o Espírito Santo, mas eu acho que às vezes nós limitamos o fluxo do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós não sabemos como realmente nos comportar de uma maneira que este Espírito Santo maravilhoso, bonito, gentil, amoroso, bom, confortador, possa ter o controle completo em nossas vidas. Ele é gentil. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Eu ouvi essa história. Havia um casal que vivia num apartamento em Nova York. Era muito quente o verão e eles abriam bastante as suas janelas. Havia um parapeito na janela e muitas vezes pombos vinham e pousavam naquela janela. E muitas vezes eles estavam discutindo, ou brigando, ou tendo conversas acaloradas, e os pombos sempre estavam ali. Mas havia também uma pomba e eles começaram a notar que toda vez que discutiam, a pomba estava lá, ela voava. Você pode ter uma religião pombo se você quiser. E talvez você tenha uma religião pombo e brigue, discute, e é cheio de amargura e ressentimento e tem várias atitudes ruins. Você pode ir à igreja, ser um pombo em tudo que você quiser. Os pombos vão ficar, mas a pomba, ela habita em um ambiente pacífico, amoroso, tranquilo. Quantos sabem que é muito difícil ouvir de Deus se você está com raiva e chateado? Muito difícil ser guiado pelo Espírito Santo apenas entrando em nós mesmos, em nossa carne, não sabemos o que está acontecendo e já fizemos algo estúpido, agora vamos continuar fazendo coisas estúpidas porque não nos acalmamos o suficiente para deixar Deus falar conosco. Agora ouça o que eu vou te dizer. Nós podemos e precisamos de criar uma atmosfera em nossas vidas, em nossas casas, em que o Espírito Santo possa estar confortável em todo o tempo. Agora vou repetir, porque isso é importante. Nós, cada um de nós, ninguém pode fazer isso por nós. Nós precisamos criar e manter uma atmosfera em nossas casas, em nosso trabalho, tanto quanto pudermos, em nossos relacionamentos, em nossas amizades. Nós precisamos criar uma atmosfera que é pacífica e amorosa e calma e não volátil, onde o Espírito Santo esteja confortável para ter controle total nesta atmosfera. E podemos fazer isso. E mães, deixa eu lhe dar uma palavra especial para vocês aqui hoje. Sabia que como a mãe anda, assim a casa anda? Não estou dizendo que os homens não têm responsabilidade aqui, porque absolutamente eles têm. Os homens têm que construir a paz em suas casas.
Mas nós mulheres, com certeza, temos uma tendência a definir o tom de sua casa. Então eu incentivo você a passar um pouco de tempo falando com Deus em sua cama todas as manhãs, antes de você sequer colocar o dedinho do pé no chão. Porque eu posso te dizer, sem Ele, sobre você, você vai agir mal, eu vou agir mal também, e eu não quero fazê-lo. Eu quero me levantar e manter uma atmosfera em minha casa, em que os meus filhos possam crescer e se nutrir. Eles não estão em casa mais, mas eu aprendi como fazer isso quando estavam. Agora eu quero ficar junto com meu marido em casa, quero ser pacífica e então representar Cristo da melhor maneira. Eu não quero ficar com raiva de alguém o tempo todo discutindo e perdendo a minha paz. Eu tenho que ter a presença do Espírito Santo na minha vida, e se eu não quiser conviver com as pessoas por qualquer razão, eu ainda o farei para que eu possa ter a presença plena do Espírito Santo na minha vida, porque não fazemos nada sem Ele. Agora, honestamente, acho que nós não ouvimos o suficiente sobre o Espírito Santo. E essa é uma das razões porque faço isso. Compartilhei na noite passada que eu fui à igreja por provavelmente uns 12 anos. Estávamos lá regularmente. Eu estava na junta da igreja, daí era um ancião na igreja, então não era como se nós tivéssemos qualquer grau de sinceridade. Mas vou lhe dizer onde eu não tinha qualquer grau, era no quesito vitória. Você diz, por que você não estava tendo nenhuma vitória? Bem, eu sabia tudo que Deus tinha, mas eu não sabia o que eu tinha. Eu sabia que Ele era poderoso, mas eu não sabia que eu poderia ter poder. Eu sabia que havia um Espírito Santo, mas eu não sabia que Ele queria viver dentro de mim e viver em estreita comunhão comigo. Eu clamava a Deus quando eu tinha uma emergência. Eu não sabia que eu morava numa emergência. Eu não sabia que tudo na minha vida, na verdade, era uma emergência. E assim, com todas as pequenas coisas, eu tentava lidar. Então, quando eu chegava a algo grande, eu levava isso a Deus, eu finalmente descobri que tudo para Deus é pequeno. Então, podemos muito bem deixá-lo a par de tudo que se passa em nossas vidas. Então, só antes que eu continue, eu quero dizer novamente, o Espírito Santo é tão valioso para nós. E você vai ver no meu ensino hoje que, às vezes, a maneira como vivemos, o Espírito Santo não está mais presente. Quando eu digo Ele nunca vai embora, Ele está conosco para ficar. Mas temos de ter a sua presença manifestada em nossas vidas. Precisamos dar-lhe um pleno domínio, precisamos ter a unção do Santo Espírito, que é a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Confie em mim, você não iria me querer aqui por 5 minutos se eu não fosse ungida para fazer o que eu estou fazendo. Isso não é algo que eu fiquei numa escola e aprendi e tenho sido muito boa no que eu faço ao longo desses anos todos, sabe, gente? Sabe, eu estou ungida para fazer isso. E vocês são ungidos por Deus para fazerem o que fazem também. E se você não faz sob a unção, com a unção, você não vai fazê-lo muito bem. Se você quer ser bem-sucedido, você não precisa ir para uma série de 12 partes sobre como ser bem-sucedido nos negócios. Você precisa ter mais do Espírito Santo em sua vida, levando e guiando e mostrando-lhe o que fazer. Então, o Espírito Santo é extremamente valioso e precisamos cooperar com ele em todos os sentidos que nós pudermos, para que Ele possa ficar conosco todos os momentos, continuar conosco e para que possamos ter o Espírito Santo sem medida em nossas vidas. Eu não quero apenas um pouquinho para sobreviver. Eu quero ajudar as pessoas, quero abençoar as pessoas. Eu quero também tirar a minha mente de mim mesma e manter a minha mente fora de mim mesma. Eu quero andar em amor e a fim de fazê-lo, eu preciso do Espírito Santo. Todos digam, eu preciso do Espírito Santo. Tudo bem, vamos olhar em Efésios 4. A Bíblia diz que podemos entristecer o Espírito Santo. Espero que isso foi tão terrível para você quanto soa para mim. Basta imaginar entristecer o Espírito Santo. E, na verdade, eu tenho certeza que todos fazemos isso muito mais do que nós temos consciência. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não ofenda, ou maltrate, ou aflija, com o qual vocês foram selados, marcados, e com a marca própria de Deus, e fixados para o dia da redenção, da libertação final através de Cristo do mal e das consequências do pecado. Então Deus nos deu esse presente maravilhoso para estar conosco. Na verdade, estamos selados ou preservados
pelo Espírito Santo. Se você pensar sobre isso, é como você comprar algo numa loja, você não quer que isso deteriore, você vai selá-lo em alguma coisa, certificando-se de que nada vai entrar ali. Eu amo o fato de que somos selados com o Espírito Santo, protegidos contra a deterioração que está em nossa sociedade. Nós temos a proteção maravilhosa do Espírito Santo. Não queremos fazer nada para danificar ou quebrar esse selo, abrir uma porta para o inimigo entrar em nossas vidas. Agora, você não entende a coisa toda apenas olhando aqui o verso 30. Temos de olhar para o verso 29 e o verso 31. É sempre bom ler o material todo em volta da escritura que você está lendo para ter certeza de que está pegando o contexto. Então, versos 29 e 31 dizem-nos como entristecemos o Espírito Santo e é um material prático para a vida diária de cada um. Cada pessoa pode tomar isso e sair daqui hoje e apenas ser muito melhor. Não deixe nenhuma linguagem suja e poluída, nem palavra má, nem palavra torpe ou inútil sempre sair da sua boca, mas somente o discurso que é bom e benéfico para o progresso espiritual dos outros. Lá vamos nós conversar sobre a boca novamente. Imediatamente, logo de cara, a primeira coisa que ele quer tratar é o cuidado com a boca. Porque a forma como falamos pode entristecer o Espírito Santo? Bem, simplesmente porque o poder da vida e da morte está na língua. E, para ser honesta, se acreditássemos nisso, se nós realmente acreditássemos, teríamos mais cuidado com o que dizemos. E talvez a melhor maneira de dizer isso é dizendo que em qualquer nível que acreditamos nisso, a essa altura somos cuidadosos com o que nós dizemos. Agora eu me tornei muito mais cuidadosa com o que eu digo ao longo dos anos. E isso é algo que eu ainda estudo regularmente. Numa manhã, na semana passada, no meu tempo de comunhão com Deus, eu fiz um pequeno estudo da Bíblia sobre o poder das palavras de novo, porque sou oradora e sabe, as pessoas que são oradoras podem entrar em apuros, porque elas às vezes só falam. E metade do tempo nem sabe o que falam. Amém? E as palavras são muito importantes. As palavras são containers de poder. Eu escrevi muitos ensinamentos sobre o poder das palavras. Se você não entender o que eu estou falando, e aqui novamente, eu fui à igreja por muitos anos, eu nunca entendi o poder das minhas palavras. Não as compreendia, portanto, eu só dizia o que eu queria a qualquer hora que eu quisesse. Eu estava constantemente entristecendo o Espírito Santo, abrindo portas para o inimigo na minha vida, e nem sequer sabia disso. Você pode ter feito isso talvez antes de saber, mas agora eu estou anunciando e declarando a você que as suas palavras são poderosas, o poder da vida e da morte está na língua. Os que a ele se entregam devem comer do seu fruto para a vida ou para a morte. Amém? Sim, estou falando com vocês assistindo pela TV também. Não pense que eu os estou ignorando. Eu posso vê-los agora em suas casas, em meu coração. Só pensando, bem, talvez isso não seja para mim, é para você sim. É para você. Então é interessante que ele começa dizendo que tenha muito cuidado em como você fala. E ele diz, quando você falar com o outro, eu poderia acrescentar, quando você fala sobre o outro. Veja, você pode dizer que é delicado, você pode apenas ouvir pelo pequeno burburinho que atravessou a multidão. Porque nós gostamos de falar uns dos outros, não é? Isso diz que só se deve dizer coisas que são boas, que beneficiam e para o progresso espiritual de outras pessoas. Em outras palavras, quando falamos com alguém, devemos fazê-lo se sentir melhor. Devemos incentivá-los ao longo do seu caminho. E sim, isso pode incluir a correção, mas mesmo a correção deve ser dada com o jeito certo. Não temos que ser duros e, cheios de orgulho, arrogância. Isso pode ser feito de um jeito certo. Precisamos corrigir, se temos autoridade na vida de alguém para fazê-lo, mas queremos ter cuidado para não exagerar e para não quebrar o seu espírito. Assim mesmo, isso precisa ser feito pela liderança do Espírito Santo. Precisamos fazer as pessoas se sentirem melhor sobre si mesmas, e quando estamos falando com outras pessoas sobre as outras pessoas, precisamos proteger a reputação das pessoas e não arruiná-las. Então vamos pensar por um minuto sobre como as nossas vidas mudariam, gente.
o quanto nos sentiríamos melhores se tudo que nós disséssemos fosse algo que vale a pena dizer. Bem, vou deixar você aqui, eu tenho que ir em frente. E não entristeçais o Espírito Santo. Não ofenda, ou maltrate, ou aflija, com o qual vocês foram selados. Verso 31. Toda amargura, ira, indignação, paixão, raiva, mau humor, ressentimento, raiva, hostilidade, briga, luta, clamor, contenção, calúnia, maledicência, linguagem abusiva ou blasfema, sejam banidos de vocês, junto com toda malícia, despeito, má vontade ou baixeza de qualquer tipo. Então, o que vemos aqui é que se quisermos o que é prático, e a palavra de Deus é prática, sou grata por isso não ser algo que apenas flutua em torno da nossa cabeça. Espero que quando você sair daqui e alguém lhe disser o que a Joyce pregou hoje, você seja capaz de dizer pelo menos algo que você ouviu, que pôde levar para casa e colocar em uso em sua vida. Então nós vemos que temos este dom, deste incrível e maravilhoso Espírito Santo na nossa vida, a terceira pessoa da Trindade, Ele, o próprio Deus, que vive em nós e não só conosco, mas vivendo em nós, levando-nos, guiando-nos, convencendo-nos, ensinando-nos, ajudando-nos, consolando-nos, aconselhando-nos e tudo o que precisamos. E Ele diz agora, tenha cuidado em como lida com esse precioso dom em sua vida. Viva com cuidado. Não aborreça, não ofenda ou entristeça. E, a propósito, como você pode fazê-lo? Se você disser coisas erradas, que ministram a morte, que entristeçam o Espírito Santo, e se você ficar com raiva e amargo e ressentido, e você está cheio de rancor, e você está discutindo e brigando, e sabe, quando discutimos, brigamos e enlouquecemos em casa entre quatro paredes, e em seguida vamos à igreja no domingo de manhã, isso realmente não agrada a Deus. É bom ir à igreja, talvez tenhamos alguma ajuda enquanto estivermos lá, mas nós temos de perceber que não podemos ser falsos sobre isso, sendo uma coisa na igreja no domingo de manhã e outra coisa entre quatro paredes, no trabalho e no supermercado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um culto na manhã de domingo. Eu sou o caminho em que você vive. Siga-me, ele disse aos seus discípulos. Venham e aprendam de mim, porque sou modesto, gentil, manso e humilde. Eu não sou duro, áspero, afiado e insistente. Estamos sendo transformados na imagem de Jesus Cristo. O objetivo de cada crente deve ser como Jesus. Você sabia que toda falta de perdão entristece ao Espírito Santo de Deus? Eu posso dizer que existem pessoas aqui nesta manhã que... Você ama Deus, mas você está com raiva. E a verdade é que se você não escutar, você irá para casa e ficará com raiva. Talvez tenha vindo com alguém de quem você está com raiva, eu não sei, sabe? Talvez você tenha brigado por todo o caminho até chegar aqui no prédio esta manhã. Eu sei, porque eu e Dave costumávamos fazer isso o tempo todo, por isso não é... Eu não estou apenas atirando pedras, eu sei do que eu estou falando, eu entendo, sabe? Mas quer saber, quando eu soube... Agora ouça-me, quando eu soube do que eu estava desistindo por ter meu ataque de temperamento, estão ouvindo-me? Quando eu soube o que eu estava sacrificando, sabe, para dizer o que eu queria dizer, não importa a quem doesse, então eu decidi valorizar a presença do Espírito Santo na minha vida mais do que conseguir dizer o que eu queria dizer.
ou ter a última palavra com o Dave, ou tentar provar que eu estava certa, argumentar meu ponto de vista, porque eu posso dizer-lhe, a maioria das coisas sobre as quais fazemos confusão realmente não fazem a menor diferença ao longo do tempo. Eu quero dizer, pelo menos se você vai batalhar, escolha suas batalhas sabiamente. E pelo menos se você vai lutar, então lute por alguma coisa que importa. Não porque tem que ir ao supermercado ou pegar suas meias no chão, quero dizer, ou algo como colocar a tampa no creme dental, quero dizer apenas, isso não vale a pena. Digam todos, não vale a pena. Bendito seja Deus, se eles não mudarem, eu não posso suportá-los nem mais um dia. Em que condições estaríamos se Deus tivesse essa atitude conosco? Sua mãe teve que fazer isso para você, não é? Eu quero dizer sério, em que condições nós estaríamos se Deus tivesse conosco a atitude que nós temos para com as outras pessoas? Eu não vou tolerar isso nem mais um minuto. Se você não se endireitar rapidamente, eu estou fora daqui. Vamos lá, alguém está entendendo? Que tal termos um pouco mais de resignação? Sermos um pouco mais pacientes. Que tal acreditarmos que as pessoas podem mudar? Que tal se acreditarmos que se orarmos para as pessoas e sermos apenas um bom exemplo na frente delas? Que tal isso? Que tal se nós calarmos a boca e sermos um bom exemplo na frente delas? Isso funcionaria para alguém? Um consistente, bom exemplo. Eu era um pesadelo quando Dave e eu nos casamos. Eu não queria ser, eu tinha sido ferida. Eu estava ferida, minha alma estava bagunçada, eu não sabia como estar em uma relação com alguém. E ele era um crente maduro e crentes maduros. Crentes maduros. Crentes maduros. Ei, quando Dave teve a mim, ele teve aquilo pelo qual orou? Porque ele estava querendo se casar, ele orou a Deus para dar-lhe uma esposa. Ele disse, Deus, que seja alguém que precise de ajuda. Então ele teve exatamente o que ele pediu. Mas a coisa é que ele também estava pronto para lidar com isso, porque por pelo menos 3 anos, e não 3 dias ou 3 semanas, por pelo menos 3 anos, Dave foi um estável exemplo na minha frente de amor e de estabilidade e de paz. E eu nunca tinha visto isso. Eu cresci num ambiente muito volátil, eu nem sequer sabia realmente o que era paz. Se você quer saber a verdade, nem sabia o que era o amor. Eu não sabia o que era. E se você nunca teve qualquer experiência com algo, alguém dizendo apenas não funciona, alguém tem que mostrar para você. Está comigo? Alguém tem que mostrar. E é por isso que é tão importante para nós, como crentes, sair no mundo e andarmos em amor. E não apenas tentar dizer a todos que precisam ir para a igreja. Bem, não foi muito tempo, talvez parecia um longo tempo para o Dave, mas certamente eu comecei a querer o que ele tinha. É por isso que a Bíblia diz que somos sal e luz. A nossa vida deve deixar alguém sedento
pelo que temos. E assim agradeço a Deus por Dave não ter tentado me convencer e mudar-me. Ele estava em frente de mim. Quero dizer também que Dave tinha o poder do Espírito Santo, porque você não pode fazer por alguém o que Dave fez por mim se você não tiver o poder do Espírito Santo em sua vida. Mas se você tem o poder do qual eu estou falando a respeito neste fim de semana, todo o poder do Espírito Santo difundido ao longo de sua alma, inundando cada área de sua vida, e você sabe como manter isso ficando em estreita comunhão com Deus. Eu quero dizer a você que Deus pode usar você, Ele pode colocá-lo em lugares difíceis, e você pode... Chuyện tình yêu giờ nói xa đâu nào ai thấu hiểu. Một người hy sinh tất cả để yêu, một người ngổn ngang bỏ rơi biết bao điều, để một mình em cô đơn giữa bóng đêm. Anh xin lỗi khi đã nói lời từ chối, khiến trái tim em giận dỗi. Anh ngốc nghếch quá đi thôi. Tá lá e se Dave estava feliz. Não com minha atitude, ele não gostou, mas não deixou isso roubar sua alegria. Ele apenas mais ou menos teve a atitude: bem, eu vou ser feliz, eu queria que você fosse feliz, mas se você não quer ser feliz, eu vou ser feliz. Assim, o ponto agora é: escute, quando você está cheio de Deus, quando você tem o poder do Espírito Santo em sua vida, suas circunstâncias e as pessoas ao seu redor não têm que fazê-lo feliz. Você está comigo? Você sabe, a Bíblia diz que podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos apagar o Espírito Santo em nossas vidas. Não andando em seu amor, nós precisamos aprender a proteger a unção sobre nossa vida. E essa unção é a presença e o poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos aprender a não viver em conflito e sermos rápidos para perdoar e não ficar com raiva, ter cuidado com o que nós dizemos e outras coisas. E eu sou grata por Deus estar sempre nos ensinando. Isso é lindo demais para mim. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada, que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo.
relacionamento íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia, como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando-o em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A Batalha Pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo, pois assim ele pode ter vantagem sobre nós. Mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar. E para isso, precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra. Precisamos colocá-la em ação. Em meu novo livro, 8 Maneiras de Manter o Diabo Debaixo dos Seus Pés, você vai aprender a permanecer em paz em meio às tempestades da vida, a passar um tempo transformador com Deus, a derrotar os ataques de Satanás com palavras de vida, a receber o amor de Deus e deixar que ele flua para os outros, e a estar ciente dos seus pensamentos negativos e de como você pode vencê-los. Quando você colocar a palavra de Deus em ação, coisas impressionantes começarão a acontecer. 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés, você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 Maneiras de Encontrar a Paz e a Felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.